Olá, agora eu vou iniciar a gravação do jogo. Então, primeiro eu vou iniciar a partida. Então, a partida ela foi iniciada. Os nomes dos jogadores eu deixei em branco, então apareceu o nome padrão. Então, primeiramente, eu vou tentar formar palavras para colocar no tabuleiro. Então, como a regra da primeira palavra sempre tem que ser no centro, eu vou começar colocando no centro. Então, primeiro eu tenho que achar uma palavra. Aqui, por exemplo, tem a palavra rua. Então, eu vou colocar, eu seleciono o card, seleciono o tabuleiro. Aí eu posso submeter a palavra, vai aparecer se a palavra é válida ou não. Então, eu envio a jogada para outro jogador e aparece aqui. Agora, como por exemplo, eu não tenho nenhum card que eu possa formar uma palavra, eu posso trocar os cards. Então, eu vou clicar aqui no caso de uso trocar cards. Então, vai selecionar as letras para trocar. Então, eu posso trocar quantas eu quiser, eu posso selecionar e selecionar. Eu vou trocar todas as letras. Então, eu vou trocar cards. Aí, trocou todas que estavam aqui. Foi pego do bag, letras aleatórias. Agora, passou a vez para outro jogador, porque sempre no change cards vai passar para o outro player. Então, agora eu posso tentar formar outra palavra. Por exemplo, se a palavra não existir, então eu posso submeter e vai dar que a palavra ela não existe, então vai retornar os cards para o pack. Ou eu posso colocar, por exemplo, palavras conexas, também não vai funcionar, porque a palavra não está conexa. E assim eu vou jogando. Aqui eu não posso também colocar uma letra só, porque nosso dicionário não aceita, seria duas ou mais. E aí eu submeto, não funciona, retorna. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que eu não tenho nenhuma letra para formar uma palavra. Então, eu quero passar a vez. Se eu passar a vez, vai vir para esse jogador, sua vez jogar. Aí eu posso também colocar as palavras no tabuleiro e aí eu posso retornar os cards para o pack. Então, aqui retornou. E agora eu posso tentar formar alguma outra palavra. Então, eu vou tentar formar a palavra lua. Então, eu formei lua aqui, eu vou submeter a palavra, vai dar a palavra válida. Então, vai vir para esse jogador. Então, agora a pontuação está sendo somada também. Então, esse jogador ele já está com a pontuação 8 e esse 3, que aparece para o remoto aqui em cima. Então, foram formadas as palavras, agora é a vez desse. Então, se eu tenho, por exemplo, clicar aqui, não vai funcionar, porque não é a sua vez, é a vez desse jogador. Aí, eu tenho a opção de formar mais palavras. Também, enquanto eu seleciono os cards, ele vai trocando. Eu não posso selecionar mais de um card. E agora eu vou tentar fazer com que acabe a partida. Então eu vou passar a vez. Eu vou tentar encerrar a partida passando a vez. Quando os dois jogadores passam duas vezes, então termina duas vezes seguida. Então, esse passou uma vez, esse passou uma vez. Agora, esse vai passar mais uma vez. E esse vai passar mais uma vez. Então, se encerra o jogo, porque foram duas existências seguidas de cada lado. Então, esse player ele ganhou. E aparece para esse que o outro player ele ganhou. Então, é esse o funcionamento do jogo. Agora eu vou falar sobre a entrega 3, o que foi alterado. Então, basicamente, essa ligação foi alterada porque antes tinha a opção de terminar a partida, agora quando o jogo se encerra, no Game End, vem direto para o final. Outra coisa alterada foi a lógica central aqui do jogo, então a gente tirou os nodes desnecessários que estavam aqui e colocamos apenas um. Então, quando eu vejo jogador central, o jogador local, então ele tem a opção de retornar cards, trocar cards, selecionar cards ou desistir da partida. Então, no diagrama geral de interação foi isso. Os diagramas de estados também estavam incorretos, porque os atributos eles se repetiam em alguns estados, então a gente alterou isso. Então, primeiro começa vazio no board, com a primeira palavra falsa, palavra inicial falsa, os dicionários falsos também, e a posição nona. Então, passa para incluation, que seria a palavra em criação. Então, primeiro é creation with no word,
Então, inicia-se com positions diferentes de nono e com each word diferente de nono, que se diferencia do estado anterior. Depois, vai verificar primeiro as palavras válidas. Então, vem para esse estado, que agora temos com each adjacent words diferente de nono, que vai avaliar as palavras adjacentes. Depois vai setar a primeira palavra, que a primeira palavra é true, e a partir daqui sempre a primeira palavra vai ser true, então entra em um loop aqui. Então, nesse estado aqui, temos outras diferenças, que seria a primeira palavra true e os outros atributos iguais desse. E aqui também seria os mesmos atributos desse, só trocando aqui como true. Agora no player, então também trocamos para não ser repetidos os estados. Então começa com ID, name, score, turn, dropout do 0, false e none. Depois vem para not turn. Então o not turn ele vai inicializar o jogo. Então o score ele já passa a ser maior que 0. O name e o ID eles são setados, então esse é diferente de none. E o dropouts ele vai ser maior ou igual a 0, porque a primeira vez é 0 e depois no loop ele vai ser maior que 0. Então agora, a partir daqui dá o toggle turn, vem para play, que pode dar o toggle turn também, ou incrementar os dropouts. Nos dropouts, então o dropouts é maior que 0. E aqui seria 0, porque não deu o increment dropouts. A partir daqui pode dar o toggle turn e voltar para cá e resetar, todos eles resetam. Então essas foram as alterações que nós fizemos nas máquinas de status. Outra coisa incorreta seria o start game e o receive game start, que não estava inicializando de forma correta o jogo. Então agora no start game, quando o jogador ele inicia, ele pede para começar a partida, vem para o start, então se inicializa os players, seta a partida para in progress, o move type para initial, distribui os cards e verifica a vez do jogador. Então se for a vez do jogador local, vai dar toggle turn apenas no jogador local e se não for apenas no remoto. E vai setar para o waiting remote move, e depois vai enviar a jogada e vai dar o update no pack e também nos homens jogadores. Então no receive game start, ele vai verificar de quem que é a vez que está jogando. Então se for a vez do jogador local, vai dar o toggle local player turn e vai setar a partida para in progress. Caso contrário, vai dar o toggle turn apenas no remote player e vai setar como waiting remote move. Depois vai pegar o get start status e vai mostrar a mensagem de recebido com sucesso a partida, o início. Então esses diagramas também estavam corretos. E agora eu vou apresentar o que nós fizemos nessa próxima entrega. Então eu vou apresentar rapidinho os diagramas de casos de uso e os de classes. Então os diagramas de casos de uso, nós alteramos, nós criamos um outro, que seria o send move, um novo caso de uso, que nós não tínhamos antes. Então ele é estendido por change cards from pack, give up, submit e start game. Então nesse diagrama fizemos apenas essa alteração. Então nós também colocamos o send move no visual geral de interação aqui, sendo estendido correspondente ao diagrama de caso de uso. E o diagrama de classes nós também alteramos. Nós acabamos tirando a classe mesh config, que não fazia sentido, porque a gente não precisa mais armazenar a partida, ela é apenas enviada pelo servidor do DOG lá no código. Então não fazia mais sentido ela existir. Então a gente tirou, e também a gente alterou os métodos que a gente não utilizou no código, ou que o nome ficou diferente. Então nós apenas mudamos isso e adicionamos os que precisavam. Também adicionamos as novas exceções aqui. Agora eu vou falar sobre os algoritmos. Então basicamente os algoritmos eles ficaram bem parecidos. Nós adicionamos alguns novos, como por exemplo o board.update, mas o resto ficou praticamente igual. Então a gente colocou onde que eles são usados, de onde que eles vêm. Por exemplo, os principais, que seriam os que não estão por task pack. Então eu vou explicar. Então esse vem do connect word position. Esse que também é outro importante, ele vem determinar adjacent words, para determinar a mínima e máxima posição. Ou para calcular o player score, ele vem do submit word. E assim em diante, a gente acabou colocando aqui no diagrama, então todos da onde que eles vêm, os algoritmos. Então se for ver, todos os algoritmos têm essa informação agora. Agora eu vou apresentar os diagramas que se alteraram mais drasticamente da entrega 3. Então eu vou começar primeiro pelos principais, que é o select card from pack.
Então, eu vou verificar o match state, o turno. Então, se for o turno, eu vou verificar o movimento. Então, se for change, vai proceder a seleção de cards direto. Se não, vai notificar com uma jogada de construção, proceder a seleção de cards. Então, depois vai para o Proceed Card Selection. Então, aqui que faz a verificação, se for uma jogada de construção, então vai fazer a lógica de marcar um card por vez. E se for change, vai poder marcar vários cards por vez. Então, os diagramas de sequência ficam assim. Então, o Select Card from Pack, ele vai chamar o Proceed Card Selection aqui, se for o turno, e se não for finalizado. E o Proceed Card Selection, ele vai fazer aqui a lógica de construção e change para marcar os botões do card. Marcar vários e marcar só um. Então, a gente alterou um pouco a lógica deles no código. Então, a gente teve que alterar no diagrama. Outro que alterou bastante, o diagrama realmente mudou, é o Change Cards from Pack. Então, eles tinham um loop para selecionar os cards, mas é totalmente desnecessário, porque como o Proceed Card Selection é um caso de uso, né, o Select Card from Pack, então não precisa ele estar aqui. Eles têm relação, mas não está no diagrama, porque como um caso de uso, se torna desnecessário. Então, eu vou explicar a lógica, que se for o turno do jogador, vai marcar o botão, quando você clica a primeira vez, vai proceder o retorno dos cards. Então, na segunda vez que clicar no botão, que de fato que vai acontecer o Change Move, de fato que vai trocar, então vai proceder o Change Cards, e vai resetar o movimento e desmarcar o botão, trocar a vez dos jogadores, o turno, e vai enviar para o jogador remoto a partida. Então, o Proceed Change Cards, ele vai pegar os cards selecionados, vai trocar com a bag, com o pack, vai dar o mark off nos cards e vai atualizar a tela. Esse basicamente continua igual. Então, eu vou pegar agora o diagrama de sequência do Proceed Change Cards, do Change Cards primeiro. Então, esse é o diagrama de sequência. Então, se a partida não for finalizada, se for o turno do jogador, vai proceder a seleção de cards. Se não for o Change Move, que é a primeira vez, e na segunda vez vai entrar aqui, que vai proceder o Change Cards, resetar o movimento e desmarcar os botões e atualizar a interface para o usuário. Outro diagrama importante seria o Select Board Position. Eu vou primeiramente mostrar as atividades. Então, ele vai verificar o status, vai verificar o turno, ele vai verificar a jogada de construção, se for construção ou não, e depois ele vai mostrar as mensagens, caso não estiver selecionado. Então, se for selecionado os cards, vai verificar se a posição ela já está ocupada, o board vai receber os cards, as posições. Então, basicamente, nesse diagrama foi mudado bem pouca coisa. Todos os diagramas, alguma coisinha foi alterada, mas não muito drasticamente. Então, os diagramas são esses. Eu vou passar por mais alguns diagramas. Então, Give Up Round, eu vou verificar o Match State. Se não for Finish, eu vou verificar o turno. Então, se for o turno do jogador local, eu vou setar o movimento para Give Up. Vou retornar os cards do pack, vou resetar o Move, incrementar um Dropouts. Verificar se o jogo ele terminou. Porque se tiver 2 seguidos, ele vai terminar. Então, eu preciso verificar. Desselecionar todos os cards, desmarcar todos os cards da interface, trocar os turnos dos jogadores e enviar a jogada. Então, o diagrama de sequência fica assim. Então, se for o turno, eu vou chamar os outros use cases, né? Então, se tiver alguma selecionada, eu vou ter que desselecionar e desmarcar. E depois enviar a jogada. Então, esse é o Give Up por ordem lógica. Depois eu vou receber o movimento. Então, no Receive Move, se for Give Up nesse caso, então eu vou dar o update nos dropouts do player remoto, que foi o que mudou, e eu vou verificar se o jogo terminou. Então, se terminou, eu vou mostrar a mensagem de ganhador, e se não terminou, eu vou mostrar a mensagem de recebida jogada. Então, depois eu vou dar o toggle nos players turns, nos turnos. Então, aqui, só para deixar claro o diagrama, se for o movimento inicial, que seria quando se inicia o jogo, eu vou dar um update nos packs locais e remoto, e eu vou setar a jogada como inicial. Depois eu vou setar o match state como in progress, então significa a jogada está em andamento.
Então, se for Construction Movie, eu vou dar update em todos os atributos que mudam, todas as classes que estão sendo modificadas, recitar o movimento, verificar se o jogo terminou e fazer a mesma lógica que aqui, mostrar o ganhador. E se for Change, eu vou dar um update na bag e também mostrar a mensagem da jogada recebida. Então, depois disso, eu vou para o de sequência dele. Então, ele também foi bastante modificado. Então, tem para cada jogada, inicial, construction, change e give up. Então, todos os métodos, eles condizem com o diagrama. Agora, eu vou para o Verifies Game End. Então, no Verifies Game End, eu vou verificar os dropouts dos dois jogadores. Então, se for igual a 2, eu vou verificar se a bag está ativa. E se não for, então, se ela não estiver ativa, eu vou terminar aqui. E se for falso, então eu vou comparar a pontuação dos dois jogadores. Então, se o jogador local ele estiver ganhando, então eu vou mostrar a mensagem e vou setar ele como jogador como ganhador. E se não, eu vou mostrar a mensagem e setar como remoto ganhador. Depois eu vou setar a partida como terminada. Então, é basicamente isso que eu faço no diagrama de sequência. Eu seto como terminada aqui finished, e aqui eu vejo quem ganhou para setar no winner. Esse foi outro que mudou. Aqui ficou igual, mas o de sequência ele foi alterado. Então, na inicialização, nós alteramos a ordem de algumas classes a ser instanciadas. E de resto ficou igual. Apenas mudou algumas ordens e algumas instâncias que não estavam presentes aqui antes. E também fizemos o Release Note, que ensina como jogar o jogo. Então, primeiro ensina a instalar o VirtualVenv, nomear o VirtualVenv e ativar nos dois sistemas operacionais. Depois tem que dar o pip install "-r" dos requirements e depois rodar o jogo com Python 3 app.py. E também fizemos umas notas da implementação. Então, o caso de uso Restart Game foi trocado por Reset Game, então o nome se alterou. E também mudamos algumas regras. A regra que a gente mudou foi a palavra ser aceita com 2 cards. Nosso dicionário não tem nenhuma palavra com 2 cards, com 2 letras. Então, precisa colocar mais que 2 letras para ser aceita a palavra. Então, acima de 2. A partir de 3 letras, funciona normalmente o jogo. Então, esse foi o jogo e essa foi minha apresentação.